Salmo de número 2, irmão. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 2. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de seu Filho Jesus, e nos dê neste momento também a sua palavra. Que esse estudo, meu Deus, seja dirigido pelo Espírito Santo, que nos leve à verdade e que abra também o nosso coração, nos dê humildade, nos dê fé, para entendermos, Senhor, para recebermos, conforme o Senhor falar conosco, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição 13 do nosso Catecismo Ortodoxo. E nós estamos, nesse momento, na segunda parte, que é a nossa salvação, a nossa libertação. O Catecismo Ortodoxo, ele se divide em 3 partes, né? Cada domingo eu estou lembrando isso aos irmãos. Primeiro, a nossa miséria. Segundo, a nossa libertação. E terceiro, a nossa gratidão. E nesse momento nós estamos fazendo a exposição. O Catecismo ele vai expondo o credo apostólico. O credo apostólico é um credo muito antigo, do início da história da Igreja, que sintetiza as doutrinas essenciais do Evangelho. E nós temos aprendido, irmãos, ao longo desses estudos, né, exatamente nessas 3 partes, que a nossa miséria nos leva a esperar somente em Deus. Que por nós mesmos nós estamos numa situação totalmente de perdição, de total falta de esperança, no desespero mesmo. Então não há esperança em nós. Mas Deus, graciosamente, enviou o Filho para nos salvar. Ele é o Deus homem. Nós sabemos que em Cristo, que é o Deus homem, nós temos a salvação, porque exatamente Ele, como homem, veio salvar os homens que caíram em Adão. Homens esses que são condenados pela lei. Então Ele veio, cumpriu a lei e morreu na cruz como homem, pagando por nossos pecados. Mas Ele também é Deus. Ele tinha que ser Deus, porque só Deus poderia suportar a ira divina. E Ele, sendo Deus, Ele também, o seu sacrifício, ele é valiosíssimo, é suficiente para a nossa salvação, e Ele resiste ali, Ele pode suportar a terrível ira de Deus, né? E aí nós vimos, irmãos, porém, que isso, precisamos crer nessas verdades, né? Já entrando na segunda parte da nossa redenção, nós precisamos crer nessas verdades, nós precisamos, para a nossa salvação, é essencial a fé. E o Catecismo ele define a fé de 2 maneiras. Primeiro, ele mostra que a fé, ela diz respeito ao conhecimento de certas verdades. Eu tenho que conhecer algumas verdades, eu tenho que realmente saber delas. Desde o início, lá o Catecismo diz que o meu consolo está em Cristo Jesus, e que este consolo
ele vem exatamente do conhecimento de certas verdades, né? Basicamente as 3 verdades: a nossa miséria, a nossa libertação e a nossa gratidão. Mas falando da nossa redenção, nós precisamos saber certas verdades sobre Deus, sobre Cristo, sobre o nosso pecado, e não somente saber, mas confiar pessoalmente, né? Como Paulo diz, Paulo fala de Cristo como seu Salvador pessoal, então confiar nele de forma pessoal. Então não é somente saber verdade, mas confiar em Cristo, confiar nessas promessas que Ele tem nos dado nessas verdades. E essas promessas, elas são muito bem sintetizadas no catecismo, aliás, no credo apostólico, que eu estou lendo aqui a cada domingo aos irmãos, porque ele realmente sintetiza o Evangelho, as promessas. Ele é trinitário, Deus é trino. Quem não acredita na Trindade não será salvo. Deus é trino, Deus é um. Nós estudamos já um pouquinho sobre a Trindade nesse catecismo. Ele é um Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não há 3 deuses, é um Deus, uma essência divina, né? Mas que subsiste ali, um Deus subsistido em 3 pessoas. Então, o credo apostólico ele é trinitário, ele fala do Pai como Criador, como provedor, nós já estudamos isso. Então ele nos criou, ele nos sustenta, isso nos dá grande consolo. E o Filho, ele veio morrer por nossos pecados, ele é o Redentor, ele é o mediador. E o Espírito Santo é aquele que aplica essas verdades em nós. Então, essas 3 pessoas, elas têm, vamos dizer assim, obras peculiares, obras de cada pessoa na nossa salvação, ainda que há um sentido em que todas as pessoas estão participando de todas essas obras, né? Porque eles agem, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, eles estão agindo sempre, mas cada pessoa está ali trabalhando. Então, o que a Bíblia diz, irmãos? E que o credo apostólico, ele define. Aí eu vou ler o credo apostólico. Vocês percebam, então, que ele é trinitário. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala da salvação, fala da igreja, fala do povo de Deus. Fala do reino vindouro, fala da vida eterna. Então, diz assim, primeiro artigo do catecismo. Está na pergunta 23 do credo. Eu toquei tudo. Primeiro artigo do credo apostólico, que está na pergunta 23 do catecismo ortodoxo. Então, quais são esses artigos? Resposta. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, foi sepultado, desceu ao Hades. Quinto, no 3º dia ressurgiu dos mortos. Sexto, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10º, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição do corpo. E 12º, e na vida eterna. Amém. Veja que é um resumo, irmãos, da nossa fé. Se alguém não acredita numa dessas partes aqui, não tem a fé verdadeira, não confia realmente nas promessas de Deus, como Deus revelou-se sobre o pecado, sobre a redenção em Cristo Jesus. Porque se não crê em Deus Pai, crê, por exemplo, se é um unicista, por exemplo, que não acredita nas 3 pessoas, aí isso aqui tudo é desfigurado, não é compreensível. Então, meus irmãos, é preciso crer conforme essas verdades aqui. E nós estamos explicando pelo catecismo cada uma dessas verdades. Nós já falamos de Deus Pai, que é o nosso Criador. Tem uma pergunta lá que trata dele como Criador e como nosso provedor, né? Já tratamos dessa questão. Falamos primeiro da Trindade, depois falamos do Deus o Pai. E agora estamos no Deus o Filho. Já vimos ele, Jesus Cristo, né? Já vimos o nome Jesus, já vimos o nome Cristo, né?
que quer dizer, né, aquele ungido de Deus. E hoje nós vamos ver dois outros títulos que se dá a Cristo, que é Filho de Deus e Senhor. Filho de Deus e Senhor. Então, esses nomes que se dá a Cristo, eles são importantes nós entendermos, porque mostra quem é Jesus, né? E então, ele é Jesus, que quer dizer Salvador, que veio nos salvar dos pecados, mas ele é ungido de Deus também. Ele é Jesus Cristo, ele é o rei, o sacerdote e o profeta, nós estudamos semana passada. E hoje nós vamos estudar que ele é o Filho de Deus e que ele é o Senhor. E eu comecei com esse capítulo 2 de Salmo 2, né? Porque ele fala exatamente disso. Cristo é o Filho de Deus e Cristo é ungido, né? É o Senhor, é o Rei. Então vamos olhar rapidamente esse salmo, porque ele tem esses dois pontos. Cristo é o Filho. Diz assim: por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso aqui é o que os reis da terra têm feito continuamente, desafiando ao Senhor e não se submetendo a Ele, querendo assumir o seu lugar. Mas isso mostra um princípio que está no coração de todos os homens desde Adão, porque Adão escolheu ouvir a serpente que disse: olha, rompam as cadeias, livrem-se de Deus, vocês serão como Deus. E esse princípio está no coração dos homens. Então todos os homens agem assim. Eles acham que o governo de Deus é opressor, é ruim, é mau, e eles querem se libertar, entre aspas, porque isso não é liberdade, isso é escravidão, do governo divino. Mas então o Senhor diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Aqui no sentido, irmãos, de que há uma frase que eu tenho dito, que como é que nós vamos nos levantar contra aquele que nos dá, que nos criou, que nos sustenta e que nos dá forças e que é o único Salvador? Como é que nós vamos nos levantar contra aquele que é a vida, né? Então é a suprema tolice, loucura se levantar contra aquele que é a fonte. Uma ilustraçãozinha assim bem simples, né? Você, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, está doente, aí tem um remédio, ela não vai destruir o remédio para ficar viva, né? Porque o remédio seria a fonte da sua cura, não é assim? Então seria loucura, né? Então como é que nós vamos nos voltar contra Deus se Ele é a vida, se Ele é a fonte da nossa própria existência? Paulo diz que nós existimos, que nós nos movemos. Então como é que eu posso dar um passo? Essa é a frase que eu sempre gosto de usar para ilustrar essa maluquice, essa loucura, né? Como é que eu posso dar um passo contra aquele que me dá força para cada passo que eu dou, né? Se Ele me sustenta. Então isso é loucura. Então o Senhor ri disso, no sentido de que isso é tolice, no sentido de que isso é absurdo e que Ele é o juiz, Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele decreta todas as coisas. E Ele decretou esse rei como rei. Então diz o versículo 5: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. E ele diz no verso 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui que é o ponto importante. Por que Jesus é o Senhor? Porque Ele é Filho de Deus. Nós vamos estudar na pergunta hoje que existe uma certa peculiaridade, existe uma exclusividade, vamos dizer assim, quando se diz que Jesus é o Filho de Deus. Existe um sentido em que nós podemos afirmar isso, existe um sentido exclusivo para esse título de Cristo. Ninguém é filho de Deus no sentido de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus
quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, ele é o único Filho de Deus, ele é o unigênito. Não existe outro filho. E o catecismo vai tratar disso, porque nós somos filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, sim, mas no sentido da adoção. Por Cristo, em Cristo nós nos tornamos filhos, mas Ele é Filho eterno. Quando a Bíblia diz, eu hoje te gerei, tu és meu filho, eu hoje te gerei, não é que esse gerar seja como o gerar de uma criança, né? Nós estamos aqui participando no culto com o irmãozinho mais jovem desta congregação, que é o Timóteo, né? Que o Timóteo há algum tempo nem existia, né? Mas ele foi o quê? Gerado. Ele não existia, ele passou a existir. Jesus é assim? Não. Ele sempre existiu, mas ele é gerado no sentido que ele é gerado eternamente como Filho de Deus. Somente ele. Claro que essa é uma coisa que vai além da nossa compreensão, mas o que nós dizemos é que ele é o eterno Filho de Deus. Ele é eternamente Filho de Deus. Ele sempre é o Filho, sempre foi o Filho. Ele não começa a ser Filho, mas ele é eternamente gerado como o Filho de Deus. E só ele é assim. Os outros filhos são filhos por adoção. Mas ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Deus de Deus. Filho de Deus, ele é Deus. Então, porque ele é Deus, ele é rei. O Pai o ungiu para ser rei, ele é Senhor. Porque ele é Deus, por exemplo, aqui nós todos somos filhos de Deus. Se somos crentes em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Mas nós somos iguais. Mas ele é o Filho de Deus no sentido que ele é Deus. Então, ele está acima, infinitamente acima de nós. E ele é Senhor. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos senhores uns dos outros. Nós somos irmãos. Não é assim que nós nos chamamos? Irmãos. Mas ele é o Senhor. Há um sentido que nós somos irmãos dele, mas no sentido de que, meus irmãos, devemos entender, Filho de Deus aponta para uma situação em que só Ele é, porque Ele é Deus e, portanto, nós olhamos para Ele diferente de que olhamos para nós, uns aos outros, porque nós somos filhos adotados nele, mas Ele é o Filho eterno, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, toda a nossa vida, o nosso culto é a Ele. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele é Deus. Então, meus irmãos, Ele é Senhor. E isso tem que ser compreendido por nós. Isso tem que ser entendido por nós, porque senão nós podemos cair em alguma espécie de idolatria. Então, o catecismo, ele sempre está colocando as coisas para que nós entendamos essa fé universal, né? Fé ortodoxa, a fé desde os apóstolos, e possamos então, irmãos, adorar a Cristo, viver, servir a Ele, tê-lo como nosso Senhor, porque Ele é Filho de Deus no sentido elevadíssimo, como eterno Filho de Deus, como na verdade o próprio Deus. Então, vamos olhar para a pergunta, irmãos, a pergunta de número 13. Eu tenho duas perguntas aqui para tratar com os irmãos nesta manhã. Aliás, não é a pergunta 13, é a lição 13, né? Nós temos duas perguntas, a pergunta 33 e a pergunta 34. Se os irmãos tiverem PDF, vocês acompanhem. Se não, vocês podem ouvir e acompanhar. A pergunta 33 diz assim: por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Pergunta importante, né? Nós temos que entender por que ele é filho unigênito. Quando se diz filho unigênito, se está dizendo filho único. Mas alguém pode então questionar: se ele é o filho único, como é que nós também somos filhos?
Aí não seria único, né? Seria um entre tantos e tantos milhões e milhões. Nós não sabemos, né, quem, no final de contas, a quantidade vai ser uma quantidade incontável, né, de eleitos, de salvos, de filhos de Deus. A igreja do Deus vivo. São todos filhos? São. Mas como é, então, que Jesus é chamado de filho unigênito? Se nós também somos filhos de Deus. Aí a resposta, ela vai entrar nesse detalhe muito importante, quando ela diz assim, resposta. Porque Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por meio de Cristo. Então veja que aqui está a grande diferença. Ele é o Filho por natureza. Nós somos filhos por adoção. Então isso faz toda a diferença. Apesar de que é um privilégio incomparável, né, sermos chamados de filho de Deus, e de fato nele nós somos filhos de Deus, mas ele tem, vamos dizer assim, um status, irmãos, uma posição muitíssimo elevada, na verdade infinitamente acima de nós, nesse título filho de Deus, porque ele não é filho de Deus por adoção. Ele não foi adotado, mas ele é por natureza. Ele é o eterno Filho de Deus. Então, porque Cristo é por natureza o eterno Filho de Deus, ele sempre foi o Filho de Deus. Nós não. Nós éramos descendentes de Adão. Quando Adão pecou, Adão morreu. E como nosso representante da aliança que Deus fez com ele, nós morremos nele. Então nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós não somos, por natureza, filhos de Deus. Mas nós somos, irmãos, na verdade, Jesus vai chamar os opositores, aqueles que não estão ainda nele. É um título terrível. Ele vai chamar de filhos, ao contrário do Filho de Deus, ele vai dizer filhos do diabo. Paulo vai dizer em Efésios 2, que por natureza nós éramos filhos da ira, como todos os demais. Então, filhos do diabo, filhos da ira. Mas agora nós somos filhos de Deus, por adoção. Todo mundo entende que é adoção, né? Você adota uma criança, você a torna seu filho. Nós não éramos filhos, mas ele nos adotou. E nós, ao sermos adotados, nós fomos adotados não porque tínhamos em nós mesmos algum mérito. Não, nós só tínhamos demérito. Nós só tínhamos motivos para Deus nos rejeitar e nos mandar para o inferno, condenação eterna. Então veja, irmãos, o que nós éramos na verdade? Filhos do diabo, miseráveis pecadores, estávamos em miséria, em ruína completa. Quando nós olhamos para o mundo, irmãos, isso é muito triste, nós devemos sentir isso no nosso coração, porque isso vai nos levar a orar pelas pessoas, isso vai nos levar a não ficar com raiva delas, até quando elas nos perseguem, muito ao contrário, nós vamos ter dó das pessoas, nós vamos ter misericórdia, ter compaixão delas. Por quê? Porque fora de Cristo, nós éramos assim, nós estamos em miséria, os homens estão em miséria, e eles servem Satanás. Satanás pisa neles, escraviza, induz eles ao erro, vai cada vez mais laçando-os nos seus próprios vícios, pecados. Em volta de nós, meus irmãos, a sociedade está se degenerando nos seus próprios vícios, pecados. Satanás, o pai da mentira, e os seus demônios estão aí trabalhando. E os homens, Jesus disse que eles servem ao diabo com zelo, com dedicação, porque eles querem a mentira, eles querem o engano, são escravos do diabo porque são escravos de si mesmos. Eles têm uma natureza má, pecaminosa, e o mundo inteiro é assim. Esse sistema mundano, anti-Deus, os domina, os induz, os controla, e eles então têm esses três inimigos, e eles estão escravos, como Paulo fala em Efésios 2, da carne, do mundo, do diabo. Então, meus irmãos,
é a situação. Nós éramos todos assim, miseráveis. É como um mendigo. Sabe os mendigos, aquelas pessoas que vão se entregando aos vícios da bebedeira, das drogas, vão perdendo tudo, perdem família, perdem bens, aí vão para as ruas, maltrapilhos, ficam sem tomar banho, fedem, maltratados, jogados. Assim, irmãos, são todos os homens no sentido espiritual. E quando eles morrem, para onde eles vão? Que herança eles terão? O inferno. O inferno é o ápice da humilhação, da miséria, da dor, da morte. Aqui ninguém ainda está sofrendo as terríveis dores do inferno, mas é isso que os homens têm. Mas então ele veio, e isso eles merecem, preste bem atenção, isso eles merecem. Isso eu queria aproveitar para dizer que isso não tem que nos levar a orar por essas pessoas, irmãos, não ficar com raiva delas, mas orar por elas. Isso não tem que nos levar a pedir que Deus tenha misericórdia, como Ele teve de nós, irmãos, todos nós estávamos assim, e sem merecimento. Se você está aqui hoje lavado pelo sangue de Jesus, redimido, você mudou, você era uma pessoa, agora você é outra, e você está sendo santificado, você ama a Deus, você quer ser santo, você quer fazer a vontade de Deus, você quer viver para Cristo, e você espera o reino eterno. Você foi tirado da miséria para se tornar herdeiro de Deus em Cristo. Você é filho de Deus, e filhos têm direito a quê, irmãos? A herança. Tem Deus como Pai. Veja que glória! Eu preguei agora domingo passado, não importa o que aconteça conosco, nós podemos até morrer, e vão morrer, né? Sabe o que vai morrer? Mas nós temos a herança eterna. Irmãos, nós fomos tirados, mas isso pela graça. Então, quando nós olhamos, eu queria aproveitar isso, nós olhamos para o mundo e vemos a humanidade se degenerar, se perder, devemos pedir, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Como Jesus sentiu quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele viu as pessoas chorando, ele percebeu ali o efeito do pecado. A Bíblia diz que Jesus ficou irado contra o pecado, e Jesus chorou. Então nós devemos chorar, clamar, orar pelos perdidos, pelos que estão morrendo nos seus pecados, não pelos que já morreram, vou explicar para ninguém entender errado, né? Mas pelos que estão morrendo, pelos que estão indo para essa destruição. Temos que pedir que Deus tenha misericórdia. E o fato, meus irmãos, é que eu estou dizendo isso como aplicação, mas o catecismo está dizendo aqui: nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça. Nós não tínhamos nenhum merecimento, mas ele foi, como um mendigo que estava na porta da mansão, ou na porta do palácio do rei, sem nenhum direito, e o rei vai lá e adota o mendigo e o torna seu filho e herdeiro de todo o seu reinado. Foi isso que aconteceu conosco. Então, ele nos tirou, ele nos adotou por graça, sem nenhum merecimento, mas veja, ele fez isso por meio de Jesus, por meio de Cristo, tão somente por meio de Cristo. Mas eu sou hoje, então, filho de Deus. É uma bênção maravilhosa, incomparável. É algo que nós não podemos dizer que existe algo maior do que isso, ser filho de Deus e ser herdeiro do céu, da glória, da Nova Jerusalém. Irmãos, não existe. Mas ainda assim, Jesus é filho de Deus no sentido infinitamente mais elevado que esse, porque ele não é filho de Deus por adoção, ele é filho de Deus por natureza. Ele não é um filho meramente de Deus, mas ele é o próprio Deus. Entende? Então, ele é filho de Deus por natureza e, na verdade, ele é Deus. Por quê? As três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ele é Deus. Ele tem os atributos da divindade como eterno Filho de Deus. Então, meus irmãos,
O que isso significa? Significa que ele está muito mais elevado que nós. Ainda que eu tentei descrever aqui, as palavras são na verdade, pobres, né, para descrever a glória de ser filho de Deus, mas ainda que seja uma glória ser filho de Deus, mas Jesus é filho de Deus no sentido infinitamente mais elevado, porque ele é eterno filho de Deus, ele é o próprio Deus. Portanto, ele está infinitamente acima de qualquer um de nós. Ele é filho, por isso que se diz que ele é filho unigênito, nesse sentido de que ele é filho eterno de Deus Pai. E não como nós, que somos filhos, mas por adoção, e nós não somos deuses, nunca seremos. Nós sempre seremos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, mas nunca Deus, mas ele é Deus, e é o eterno Filho de Deus. Então isso faz toda a diferença. Nós estamos falando de Criador, de Deus e criatura, e ele é Filho de Deus no sentido divino. Nós somos filhos de Deus no sentido humano. Nós somos filhos de Deus dentro da categoria da humanidade, mas ele é filho de Deus na categoria da divindade. Então, ele está infinitamente acima de nós. Isso faz toda a diferença. Vamos ler alguns textos aqui, irmão? João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Diz as Escrituras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, verso 14 desse mesmo capítulo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória, olha aí, do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele é Filho unigênito, nesse sentido que ele é Deus, eterno Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, nós vamos ler só alguns versículos que confirmam isso. Hebreus capítulo 1, alguns versículos. O catecismo indica o capítulo inteiro, mas nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Só dele pode ser dito isso. Ele é aquele do Salmo 2, eu ungi, este é meu filho amado. O Senhor Deus vai dizer no Novo Testamento, em quem me comprazo. Ele foi gerado, eternamente gerado. E para concluir essa primeira pergunta, vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É assim que nós somos, filhos por adoção.
nele, em Cristo Jesus. Amém. Pergunta 34, que é a segunda pergunta de hoje. Por que você o chama de nosso Senhor? Veja, é aqui que eu gostaria que os irmãos entendessem muito bem. Nós o chamamos de nosso Senhor exatamente porque Ele é Filho unigênito. Ele é Deus, Filho único. Por isso nós o chamamos de nosso Senhor. Nós todos somos filhos, mas nós não nos chamamos de senhores. E mesmo quando se chama de Senhor, no sentido humano, é de alguém alguém pode ser mais velho, alguém pode estar numa posição de chefia, de ser o chefe, ou um governante. Tem esses títulos de honra, mas esses títulos de honra são de humano para humano. Então, existe uma igualdade entre os homens, mesmo que os homens estejam em posição elevada. Há diferença de posições, não de natureza. Nós somos tão seres humanos como o presidente da República, como o governador do Estado, como o nosso patrão. Mas ele é Senhor no sentido de que ele não tem uma natureza. Ele é homem, sim, né? Ele é Deus, homem, mas ele é Deus. Então, ele é Senhor porque ele é Deus, porque ele é Filho de Deus. Então, por que você o chama de nosso Senhor? Resposta: porque ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, de todos os nossos pecados, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue, e nos libertou do pecado e da tirania do diabo, e nos comprou corpo e alma para pertencermos a ele. Então, a resposta do catecismo, ela vai enfatizar a questão da sua compra e do seu resgate que ele operou em relação à nossa alma. Nós estávamos vendidos ao pecado, nós estávamos escravizados por Satanás, nós estávamos debaixo da tirania do diabo, como eu tentei descrever há poucos minutos, escravos, miseráveis, mas ele, como eterno Filho de Deus, que ele veio, e ele que é o Senhor no sentido de ser Deus, mas ele também é Senhor no sentido de que ele nos comprou, de que ele, como Deus homem, veio a esse mundo, nos comprou e nos resgatou, nosso corpo e nossa alma. E veja que os documentos reformados, eles vão apontar muito para a questão da constituição humana, corpo e alma. Nós temos uma parte material, que é o nosso corpo, né? Que nós vemos, que nós tocamos, mas nós temos também a alma, ou o espírito, ou a parte espiritual, que é o que nós não vemos. Mas é a nossa constituição, corpo e alma. Ele veio e ele nos resgatou, nos comprou nosso corpo e nossa alma. Resgatou de quê? De todos os nossos pecados. Ele veio e pagou, nos libertou, nos redimiu dos nossos pecados. Mas como ele fez isso? Ele fez um pagamento com ouro e com prata, coisas materiais? Não, essas coisas não podem nos libertar. Essa escravidão é espiritual. E coisas materiais, nem toda a riqueza do mundo, nem todo o ouro do mundo pode pagar por essa libertação, mas ele veio com seu precioso sangue. Ele, como Deus Santíssimo, como homem perfeitíssimo, Deus homem, quando ele morre na cruz do Calvário, ele paga por nossos pecados, e ele ali quita a nossa dívida, e ele nos resgata dos nossos pecados, nos livra dessa condenação e dessa miséria, e também nos liberta, e nos libertou do pecado. Portanto, porque ele nos resgatou dos nossos pecados e da tirania de Satanás, do diabo. Então nós não somos mais escravos do diabo. Porque o diabo, como é que ele domina a humanidade? Ele domina a humanidade porque ele veio, ele é o tentador, os homens seguem Satanás, os homens se deixam dominar por ele, pelas suas mentiras, pelos seus enganos,
e ele vai escravizando os homens, ele vai destruindo a alma, o corpo deles, vai tornando-os cada vez mais ímpios, escravos da vontade do diabo. Ele odeia os homens e ele é tirânico, ele é perverso, mas quando nós somos lavados, libertados dos nossos pecados, nós agora pertencemos a Cristo e não mais ao diabo, e não mais estamos debaixo da tirania do diabo, estamos agora, veja, antigamente nós servíamos ao diabo, o tirano, mas agora nós servimos ao Senhor, o amável Senhor. Nós somos escravos dele, servos dele, mas não naquele sentido de, como até um certo pregador fala desse ponto aqui, dessa pergunta, diz assim, não no sentido, porque quando tem essa palavra escravo, nós sempre temos um ponto negativo, né? No sentido negativo, ele é escravo, no sentido negativo, no sentido de que é uma opressão, é maltratado, mas Jesus não é um Senhor déspota, não é um Senhor maldoso, perverso, mas é o amável Senhor, o Redentor, o Salvador, que nos ama, que cuida de nós, e nós assim somos tirados dessa tirania do diabo, por causa do sangue dele, por causa da obra dele, não servimos mais ao diabo, não somos mais enganados por suas mentiras, mas agora nós temos o Senhor sobre nós, que nos comprou corpo e alma para pertencermos a Ele. Então agora nós somos dele, Ele é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, Ele é o Senhor nesse sentido, que agora nós somos dele, porque Ele nos redimiu com seu sangue, nos comprou, nos libertou, nós pertencemos a Ele. Isso é maravilhoso. E então existe aqui, vamos juntar todas essas doutrinas que nós temos aprendido nesta manhã. Existe a verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza, e nós somos filhos por adoção nele, pela graça. E porque Ele é Filho de Deus, Ele em si mesmo, isso já nos torna o nosso Senhor. Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Rei. Isso mostra lá no Salmo 2, que Ele domina sobre tudo. Mas em relação a nós, Ele é Senhor também no sentido que Ele nos comprou, que Ele nos redimiu, que Ele nos resgatou, e nós pertencemos a Ele corpo e alma, e não mais aos nossos pecados, não mais dominados pelo pecado e nem debaixo da tirania de Satanás. Esse ponto de libertação, de que nós pertencemos a Ele, também está vinculado a outro ponto da pergunta anterior, que nós somos filhos de Deus, por adoção nele. É maravilhoso servi-lo, porque Ele é um maravilhoso Senhor e Salvador, e quando eu o sirvo, isso significa que eu sou filho de Deus, nele. Então, irmãos, são bênçãos preciosas, que as palavras são muito pobres para descrever, mas que eu gostaria de incentivar meus irmãos nesta manhã a meditar nessas verdades. E qual é, então, a conclusão de tudo isso? É que nós devemos dedicar nossas vidas a esse Filho unigênito de Deus, que nisso já é o nosso Senhor. Ele é o Senhor todo o universo, Criador. Veja lá o que diz em João 1, veja o que diz em Hebreus 1, Ele criou, Ele sustenta todas as coisas, então nós temos que adorá-lo e viver em honra e glória a Ele, Senhor Jesus, mas também porque Ele é o nosso, que nos resgatou, que nos libertou, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que nos libertou do nosso pecado, pagou os nossos pecados, nos libertou do domínio do pecado, nos libertou da tirania de Satanás. Então, com gratidão, e nós vamos estudar muito isso na parte da gratidão, nós devemos levantar-nos cada dia e dizer assim: eu vou servir hoje o Senhor Jesus, eu vou honrar o seu nome, eu não pertenço mais ao pecado, então eu não vou mais viver para o pecado, eu não pertenço mais a Satanás, então eu não vou mais permitir que ele me induza. Ele é o tentador, mas eu estou livre, e eu vou servir ao Senhor Jesus com amor, com alegria, com obediência aos seus mandamentos, à sua palavra. Irmãos, eu queria concluir com isso. Cada dia nós devemos nos levantar. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, porque nós vamos dedicar esse dia para Ele somente. Desde a manhã até as últimas horas. Mas todos os dias também são dia do Senhor. Também são dia
que nós não temos esse tempo, que é a nossa maior alegria, de dedicar a oração, ao culto. Os outros dias nós temos que trabalhar, que estudar, que cuidar de nossas famílias em muitas formas, mas em tudo isso nós estamos servindo ao Senhor. Todos os dias tire um tempo para ler a Bíblia, para estudar, para orar, e nos restos das suas ocupações, faça para Ele. Você não vai fazer para pessoas para quem você está trabalhando. Por exemplo, vocês quando estão nas suas casas, se você é mãe, cuidar dos seus filhos, você não vai fazer para os seus filhos, no sentido de que eles são o seu objeto de culto, mas você vai servir os seus filhos em honra ao Senhor. E assim tudo, quando vamos para o nosso trabalho, nós vamos quando as pessoas vêm, e nós temos que exercer nossas funções, nós vamos fazer isso, servir as pessoas, mas não adorando as pessoas, mas para o Senhor, honrando a Ele, fazendo a vontade dEle. Isso é culto, irmãos. E essa lição 13 está nos induzindo, está nos chamando para nós vivermos para esse Senhor, que é o Filho unigênito, acima de todos nós, o único Deus, e é o Senhor que nos resgatou dos nossos pecados e da tirania de Satanás, nos comprou corpo e alma para sermos dele. Amém. Vamos encerrar com o texto das Escrituras, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo, os irmãos acharam, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém. É assim que nós temos que viver para Ele, porque nós fomos resgatados, como diz Pedro aqui, da vã maneira de viver que por tradição recebeis dos vossos pais. Nós recebemos uma cultura pecaminosa dos nossos pais, né? Especialmente se eles não eram cristãos, né? Mas nele nós fomos resgatados. E nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus para vivermos para o Senhor, nosso Senhor. Que assim seja, meus irmãos, nós possamos viver todos os dias para Ele. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar nesta manhã esta lição de número 13 tão preciosa, e que a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração possa, Senhor Jesus, se fortalecer na verdade de que Tu és Filho de Deus, unigênito e o nosso Senhor, e possamos Te adorar como único Deus, Te servir como Senhor, como único Deus que nos resgatou, e que assim seja, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome cada vez mais nas nossas vidas. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.